Começando mais um vídeo aqui no canal Dupla Mista, o canal de um casal apaixonado por tênis, pela dinâmica desse esporte tão incrível e, por surpresa, zebras reviravoltas como que aconteceu no jogo do Bublik contra o Sinner. Quem diria, hein? Quem teria apostado no Bublik, hein? Enfim, vamos falar sobre isso, bora pro vídeo. Bom, antes da gente começar, só não esquece de colocar o seu like aí, é claro, se você gosta do conteúdo. Confere se você está inscrito, tem muita gente vendo o nosso conteúdo que não está inscrito. Também compartilha com aquele seu amigo, parente, enfim, vizinho, pessoas que você sabe aí, que estão ao seu redor, que você sabe que amam esse esporte tão incrível, tão dinâmico, tão apaixonante. Confere a gente nas outras redes sociais também, por favor. A gente tá lá sempre criando vídeos com carinho, né, sobre esse tema. E que mais? Só isso, né? Aperta o botão de hype. Ah, a gente verdade. tem aqui no YouTube e nos siga nas outras redes sociais, que nem Por você falou já. favor, esse botão aí, tem um botão aí, botãozinho de hype, ajuda muito o canal a crescer. Então, se você gosta do nosso conteúdo, poxa, é uma força que você dá pra gente que a gente agradece muito, tá? Deixa aí nos seus comentários o que você achou desse jogo, conforme o vídeo for rolando aqui, o que você concorda, discorda, se você quer acrescentar mais alguma coisa ao nosso papo aqui. E é isso, eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. Então bora, chega de papinho, vamos pro vídeo. Seguinte. Gente. O Bublik ganhou do Sinner e olha só, ganhou de virada. Se é pro estrago ser feito, vamos fazer ele bem feito, né? Virada. O 2-1, né? Lá em Halle, na Alemanha. Primeiro set foi o Sinner venceu por 6-3. Depois o Bublik venceu o segundo por 6-3 também. E, por último, o terceiro set, 6-4. Bom, o jogo foi pelas oitavas de final, né? Do ATP 500 de Halle. Jogo de 2 horas e 4 minutos. E encontro também, um dado interessante, o encontro dos dois últimos campeões. Porque o Sinner foi campeão em 2024 e o Bublik foi campeão em 2023. Então... Olha só, tá 2025 trazendo aí antecipações, vai, olha esse encontro, gente. E assim, eles já tinham se encontrado recentemente em Roland Garros. Sim. Né? Mas a gente já vai chegar nisso. Vamos falar primeiro dos números da partida, sim, pra gente ver aí como que foi. Mas, gente, assim, de cara, eu acho que um dos pontos que a gente precisa levantar foi a quantidade de aces que o Bublik deu. Ele tem muito isso no jogo dele, né? Então, assim, um dos pontos é que ele saca muito bem. A gente já viu ele jogando, inclusive, contra o João Fonseca. Fez algum ace por baixo? Não. 15 aces. Breakpoints, ele também aproveitou um pouco melhor a chance que ele teve, porque ele teve menos chance. Ele teve 6 oportunidades e ele conseguiu converter 2 vezes, enquanto o Sinner teve 9 oportunidades e conseguiu só uma vez. Winners também. 36 winners. E teve um, hein, que foi bem bonito, amor, que a gente lembra daquele ponto que ele fez uma defesa já difícil de uma bola do Sinner e depois ele conseguiu dar uma passada absurda, ainda quebrando o serviço do italiano. Já foi no terceiro set. Eu acho que já foi no terceiro set. Sim, eu sei qual você tá falando, que o Sinner foi avançando pra rede. Exatamente. Aí ele bate, aí o Bublik já meio que responde no reflexo, assim, já dando a passada. Cara, o Bublik tava on fire. Exato. O que pra ganhar de um cara como o Sinner, você tem que estar no seu melhor dia, né? Exatamente. Bom, daí então, 36 de winners pro Bublik e 30 pro Sinner. O Sinner tava ali. Sabe, outra coisa que chamou a atenção, que eu até coloquei aqui nos destaques do nosso resumo aqui, é que os erros não forçados, foram 25 para cada lado. Eu achei que o Bublik conseguiu também controlar isso, o que é muito importante, porque às vezes você vai jogar contra um cara que é muito top e você acaba errando mais, você acaba arriscando mais e acaba errando muito mais. Então ele conseguiu controlar isso também. Sim, muito importante, principalmente contra um cara como o Sinner, que não é o cara que mais arrisca. Exato, porque é muito regular, né? Exato, é muito regular. Então é um cara que já vai errar pouco. Então Exato. é muito fundamental que você erre. Essa pra mim acho que é uma das principais chaves da estratégia de como ele ganhou ontem. Sim. Você tem que errar pouco, cara, contra o Sinner. Não dá pra você começar a errar muito, porque ele não vai errar muito. Exato. Entendeu? E daí nessa ele acaba levando, né, um set e o jogo, né, consequentemente.
Bom, mas eu acho que é isso. O estilo do jogo do Bublik é muito esse, né? Ele quebra muito o ritmo do adversário, ele sobe bastante pra rede também. Então, essas quebras de ritmo pra quem tem... Se bem que o Sinner, ele tem também um jogo muito variado, mas, querendo ou não, esses caras que estão mais aí no topo, eles acabam fazendo mais trocas de bola e tal, e essas quebras de ritmo acabam atrapalhando, né? Sim. Mais do que ajudando, né? Sim, você trouxe o número dos aces do Bublik, que ele deu 15 aces, e a gente falou disso já, vou de novo bater nessa tecla aqui sobre, é claro que em qualquer superfície O o saque. saque é muito importante, mas cara, na grama é muito, muito, muito importante. Então se depois que a obra tá feita, dá pra gente ir vendo Total. os caminhos do por onde ela foi feita, como o número de erros que não forçados, ou por exemplo esse, de tipo ver como o Bublik aproveitou bastante o saque dele, sabe? Sim. Nessa superfície que é fundamental. Inclusive sacou por baixo. Em alguns momentos assim, sacou por baixo nesse jogo e conseguiu converter o ponto. Porque isso que eu acho engraçado, quando tipo o cara ele saca por baixo, que nem o Bublik, e ele não faz o ponto, fica meio vergonha alheia, sabe? Mas quando o cara saca por baixo e faz, aí tudo bem. E dá certo, né? Tudo bem. Eu quero vamos falar um pouquinho rapidinho aqui do confronto, do histórico, né? Desse confronto. Sim. O head-to-head agora, o confronto direto, está 6-2 para o Sinner, né? Aí é meio óbvio. Não, amor. 4-2. São 2 vitórias em 6 jogos. Desculpa. Eu vi o número errado aqui. Verdade. São 4-2 pro Sinner. Exato. São 6 jogos, é verdade. 6 jogos aqui no confronto total. E 4 vitórias para o Sinner e 2 para o Bublik. Vamos lá. Vai. E, curiosamente, a primeira vitória do Bublik contra o Sinner foi desses confrontos aí, né? Desses 6 confrontos no total. A primeira vitória do Bublik foi justamente em Halle, lá em 2023. Que foi o ano que o Bublik ganhou, né? E ele jogou. Sim, foi 2023, exatamente. Sim, que o Bublik ganhou o torneio e foi a primeira vitória dele na campanha desse título. Ele enfrentou o Sinner e foi, se eu não me engano, eu já vejo aqui, se foi quartas de final, foi nas quartas, eu acho. Né? E aqui, ó. E ele ganhou do... Quartas de final. Ele ganhou do Sinner, que na verdade foi um jogo também assim, ele ganhou o primeiro set, mas o Sinner saiu no segundo set quando tava 2-0. Quando tava 2-0 pro Bublik, ele saiu, abandonou por lesão. Na época o Sinner ainda era tipo o nono do mundo, por aí, né? Então, enfim, mas até que, cara, pensando bem, até que tá bom o número, vai. Você tá no confronto direto contra o Sinner, num confronto direto de 6 jogos, você ter 2 vitórias e ele 4, vai. Até que o estrago não tá tão feito. Tem caras aí que o confronto contra o Sinner tá bem pior, os números. Não, exato. Eu acho que ele tem, assim, uma porcentagem até que boa, né? Se você for ver. E agora ainda o Sinner, nessa fase dele, que ele tá muito bem, né? Número 1 aí tá longe até na pontuação do número 2. A gente até tava falando sobre isso, porque o Sinner tá defendendo pontos em Halle, né? Sim, isso é uma coisa que eu quero falar. Já quer falar disso? Não sei. Não, podemos falar. Eu não sei, você que sabe. Tá, eu vou falar primeiro então do Porque Bublik. Isso é uma coisa pra falar mesmo, importantíssima, porque quem ficou muito feliz com essa vitória do Bublik não foi só o Bublik, os amigos dele, a família dele. Foi um senhor chamado Carlos Alcaraz. Verdade. Esse cara tá muito feliz com essa vitória, mas vai lá. Verdade. Bom, vamos falar desses marcos da carreira do Bublik também, né? Porque ele vem assim de... Primeiro que nem a gente falou, ele fez uma campanha assim muito excepcional agora, recente, em Roland Garros. Quem tirou ele de Roland Garros foi justamente o Sinner, em 3 sets diretos. Mas ele, para chegar aí nesse jogo com o Sinner, ele derrotou o Alex de Menor, ele derrotou o Draper. Então, assim, realmente o Bublik vem num ascendente, assim, né? Tipo, muito bom. Tá realmente fazendo por onde, né? Exatamente. Hoje em dia ele é 45 do ranking. Ele já chegou a ser o mais, assim, que ele conseguiu foi 17 do ranking, que foi em 2024. Mas, assim, realmente tá fazendo um bom trabalho. 13 vitórias contra top 10, ele já teve, sendo 2 nessa temporada agora de 2025. E
Ontem ele conseguiu, a gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira, ontem, quinta-feira, ele conseguiu a primeira vitória sobre o número 1. Sobre um número 1, né? Sobre um número 1, exato, que tá nesse posto no momento que jogou com ele. E foi em rally, na grama. Cara, legal. Começou bem aí essa temporada de grama, O hein, Bubble também. Ele é louco, porque às vezes tem hora que eu gosto dele, tem hora que eu não gosto muito, assim, do estilão, de como ele se comporta em quadra. Então, às vezes, eu não sei se... Mas eu acho que por ele estar vencendo, assim, uns jogos bem difíceis, esse ano, eu não sei, parece que ele tá levando um pouquinho mais a sério. Ele Então, tá né? acreditando um pouquinho mais, assim, sabe? Mas eu gosto, assim, eu também tinha isso que você falou, de no começo, assim, ficar meio... Ai, Eu tenho um será problema esse com quem cara saca por baixo, eu acho meio... desrespeitoso? Ah, eu não gosto muito. Eu sei, tá na regra, faz parte, isso aí, beleza. Não tô dizendo que o cara tá errado de fazer, mas eu acho meio forgado fazer isso, mas tudo bem. Ele é um pouco mesmo, mas... é o estilão. Mas ó, vamos pra mais algum dado? Eu acho que é vamos para as isso. declarações. O Bublik, bom, vamos abrir aspas aqui para as declarações do Bublik. Primeira, ele fala aqui, ó, abre aspas. Nunca tinha vencido um número 1 do mundo. É uma conquista. Depois ele fala, ele é um jogador incrível, né? Falando do Sinner. Não achava que conseguiria vencê-lo. Permaneci focado, tentei devolver o máximo e saquei aces para que a bola não voltasse. Funcionou, fecha aspas. E funcionou mesmo, né? E acho que tem que, tipo, e você vê, eu acho que o que você tava falando agora tem realmente a ver com essas declarações. Ele mesmo ali nesse estilão, zoeiro, né? Brincalhão, que nem a gente falou, saca por baixo, tá? Mas ele realmente tá bem focado, né? Total. Ele tá realmente modificando, assim, a pegada dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sinner. Bora. Né? Terceira derrota dele em 22 jogos dessa temporada. As outras duas foram pro Alcaraz, né? Como a gente já sabe, que foi nas finais de Roma, que foi aquele jogo lá que, nossa, o Sinner realmente se transformou naquela partida, né? Foi bem bizarro. E depois em Roland Garros. Que foi provavelmente a maior partida da história do tênis. Uma das. Não sei se há mais, porque tem aquela lá A maior virada foi. Porque foi bizarro, né? A gente podia até fazer um vídeo sobre isso, né? As top 3 viradas do... É uma boa ideia, vocês gostam dessa ideia? Conta aí pra gente, porque realmente é uma das, assim, bizarras. Bom, mas essas duas, e agora, nessa estreia aí, vai na grama, o número 1 também perdeu. Sim. E ele não perdia para jogadores fora do top 20 desde agosto de 2023, quando ele perdeu em Cincinnati pro Lajovic. Nossa, bizarro. Desde 2023 bizarro, que ele não perdia pra ninguém fora. Pois é, né? Não, cara, você vê como ele é muito monstruoso. E assim, agora as declarações do Sinner depois da partida ali. Tive muitos breakpoints, que nem eu falei, né? Ele teve realmente muitos breakpoints, só que ele só aproveitou uma chance de 9. Tive muitos breakpoints no segundo e terceiro set e não aproveitei. Na grama, isso faz toda a diferença. Agora um pouco de descanso me faz bem antes de Wimbledon. Sim. E é isso, né? Agora ele só volta pra Wimbledon, então. É isso. Eu acho que é. Bom, próximo jogo do... Já posso avançar? Rolando. Posso avançar? Pode. Não, então beleza, é isso. O próximo jogo agora do Bublik, né? Então, que continua lá em Rei, ele já tá rolando? Tá rolando. Já começou contra o Mahat. Eu tenho um problema pra falar o Mahat. Esse Czinho dá uma enganada. O Mahat, que é o 23º do ranking, né? E é pelas quartas de final. E é isso, o histórico aqui diz que o Bublik venceu o único confronto anterior, que foi em Dubai. Então o head-to-head deles é de um jogo só, que foi lá em Dubai 2023, e o Bublik ganhou. Então tá 100% de aproveitamento contra o Mahat. O jogo tá nesse momento, galera, o jogo tá no primeiro set, tá 2-1 pro Bublik, mas o Mahat sacando. Então, pelo jeito, não teve nenhuma quebra. A gente não começou a ver, pelo visto, acho que tá todo mundo confirmando. Ou se alguém quebrou, o outro já devolveu, então... Agora, só, gente, antes da gente terminar, só um comentário pra ver o que vocês acharam dessa parceria, esse dueto que pegou todo mundo de surpresa. Já sei o que você vai falar. Jannik Sinner e André
Andrea Bocelli? Yannick Sinner e Andrea Bocelli, verdade. Não, assim, eu achei um vídeo, eu assisti agora de manhã, né? Eles estrearam esse vídeo. Eu estava esperando quando teve o anúncio, não sei vocês, gente, porque assim, totalmente pega de surpresa. Eu falei, como assim? O Sinner vocês viram, cantando, fala aí ele nos canta? comentários, vocês viram que saiu isso, né? Saiu uma música nova do Andrea Bocelli com o Sinner. Mas e aí, Marcos? Exatamente, chama Poeira e Glória, a música. Né, que vai ser a frase em italiano, que agora eu não sei como que fala em italiano, mas é isso, a tradução aqui, minha tradução, Poeira e Glória. Mas assim, quando fizeram o anúncio ontem, eu achei que fosse ser tipo um dueto, que o Sinner ia cantar. Eu falei, nossa, ele canta também? Porque a pessoa vai bem no esqui, vai bem no tênis, ainda canta, tem essa veia artística que eu não conhecia. Aí, só que daí eu fui ver, na verdade, ele fala frases no meio ali. Ele faz uma coisa mais poética. Mais poética, assim, né? exato, enquanto o Bocelli ele declama tá cantando. frases, né? Exatamente, no meio disso. Que eles falam justamente... eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou legal também. Também, aí o Sinner é engraçado quando ele colocam ele nessas coisas mais, tipo, em frente às câmeras, assim. Eu acho ele muito... meio tímido, sabe? Não é muito um cara... É que nem aquela entrevista lá que perguntaram, acho que acho que foi Aberto de Roma, quando ele voltou dele com a do... Ai, como que era? Se ele tava solteiro ou não. E daí ele tem uma reação muito engraçada. Pegou que ele de não surpresa, sai, ele né? pega de surpresa. Que, tipo, o que eu falo? O que eu falo? Ele, não, que é que falaram que viram ele, o repórter fala, a gente viu você em Copenhague, não, um negócio assim. Exatamente. O Sinner, ele é um cara meio... Tímido, exato. E daí, às vezes, sai um pouco do script ali, do que ele tava programado. Eu acho que fica, tipo, engraçado, fica carismático num lugar fofo, sabe? Tipo... Mas assim, gente, esse vídeo, né, com o Andrea Bocelli aí, assim, as frases mais marcantes ali, que o Sinner fala. Aquele que trabalha é o talentoso. O talento não existe, ele precisa ser aprendido. Tipo, acho que é um pouco inspiracional, assim, esse vídeo, bonita, sabe? Enfim. Exato. Só um dado... E tem as imagens também deles, assim, novinhos, fazendo a transição do Sinner do esqui pro tênis. Sim. Ele bem pequenininho. E aquelas imagens ali, só agora ainda na curiosidade, pra gente terminar o vídeo, ali são fotos, imagino eu, aqui enquanto um cara do audiovisual, eu acho que são fotos que eles pegaram e colocaram na inteligência artificial para ter movimento daquelas fotos. Deve ter vídeos também. Não, será? Tem. Deve ter vídeos também, pegam um pouco de vídeos do Sinner criança, principalmente esquiando e tal. Mas porque o efeito ali que tem eles umas fazem. outras do Sinner, tipo assim, mais só de frente e tal, dele criança, que dá muito aquela sensação de IA. De, tipo, pegar uma foto e... Será? Me parece. Bom, fala aí fala aí nos comentários que você achou. Nossa, a pessoa do audiovisual já foi longe. Não, mas nem sei porque eu falei isso, é só uma curiosidade mesmo, mas ficou legal. Mas é isso, gente. Agora, bom, o Sinner vai continuar aí agora pra Wimbledon, né? E o Bublik tem aí uma caminhada. Será que o Bublik consegue refazer o feito de 2023? Então, não sei. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Só uma coisa então pra finalizar que a gente tinha comentado antes. Quem tá muito feliz com isso é o Carlos Alcaraz. O que acontece? O Sinner tinha 500 pontos pra defender, né? Porque o Sinner é o atual campeão lá de rally. O que aconteceu? Como o Sinner saiu agora nas oitavas, ele só conseguiu fazer 50 pontos. Ou seja, vai perder 450 pontos. Ainda tá longe a colocação do Sinner para o Alcaraz? Tá, mas é de pouquinho em pouquinho que a coisa vai melhorando. Só que aí que tá, mais um pouquinho de pressão para cima do Alcaraz, que agora o Alcaraz realmente é muito importante que ele defenda. Que ele confirme lá em Queens. É verdade. Gente, inclusive, falar sobre esse negócio de defender pontos, a gente fez um vídeo super legal aí nas outras redes sociais falando sobre isso, né? Tem aqui no YouTube também. Tem no YouTube também. Que é um vídeo mais curtinho, assim, e tal, mais daquele jeitinho que a gente gosta de fazer, mais editadinho e tal. Pra falar sobre a defesa de pontos, como funciona e tal, se você tem curiosidade, se você não sabe, ou pra alguém que tá começando aí no universo do tênis, que você quer incentivar, manda esse vídeo pra ela também. Sim, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente, Sinner, ele perde, gente. E não só para o Alcaraz, viu?
É possível, é possível. Vamos treinar, que o Bubble que incentivou a gente, nos motivou pra mostrar que é possível. Não, e é legal, essa concorrência assim é legal. A gente quer ver cada vez mais isso, né? Bom, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Também aperta o botãozinho de hypar, que ajuda muito o canal a crescer. Deixem nos comentários qual a opinião de vocês, se vocês viram esse jogo, né? Ou se o Bubble que é capaz de ganhar o título agora, né? Que o mais difícil ele já fez. E também se o Alcaraz vai conseguir defender lá os pontos dele lá em Queens, para, né, conseguir então manter essa diferença, baixar a diferença pro Sinner. Enfim, fala aí os seus comentários, por favor. E muito obrigado pela sua audiência. Obrigada. Valeu. Tchau.